Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Hoje, dia 4 de outubro de 2022, terça-feira. Estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar. Quero agradecer a você que já se inscreveu no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, junte-se a nós. Não se esqueça de, ao final, dar o seu like, seu joinha, fazer o seu comentário e também divulgar com seus queridos. Isso ajuda o crescimento do nosso canal. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição. Os dados da conta, a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo. Isso ajuda muito no nosso crescimento, tá bom? Então, dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu queria ler com vocês Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Diz assim: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Esse texto de Paulo é tremendo. Filipenses capítulo 3, Paulo começa aqui o capítulo falando do testemunho dele mesmo, que ele foi perseguidor da igreja, e aí ele conta, que ele deixou tudo, ele tinha um destaque, tinha uma posição de destaque no judaísmo, e ele deixou tudo por causa de Cristo. E ele não fez coisa errada, perseguiu o cristão, consentiu ali na morte de Estevão, mas ele decidiu deixar para trás o passado, porque ele não podia mais resolver o que aconteceu lá atrás. E então ele não adiantava ele ficar andando se culpando, ele tinha que olhar para frente, prosseguir a vida e realizar aquilo que Deus chamou ele para realizar, e nisso ele foi muito bem sucedido, é um exemplo para nós. Paulo se tornou o homem muito usado por Deus, mas depois de Jesus Cristo, um dos homens mais usados por Deus ali no Novo Testamento, porque ele escreveu a maior parte do Novo Testamento, onde estão as maiores revelações do cristianismo para a igreja, Paulo. Deixa eu arrumar aqui essa câmera. Bom, então, queridos, uma coisa a gente precisa entender: fazer as pessoas se sentirem culpadas por tudo não é o modo de Deus agir. Deus não age assim. Deus não quer que nós andemos culpados. A fonte da culpa é do diabo. O diabo que é o acusador. Ele é que é o acusador, ele que fica tentando colocar na nossa mente acusações para nos deixar culpados e preocupados e ocupados com aquilo que ele fica martelando na nossa mente. Veja que em Apocalipse capítulo 12, João diz assim no versículo 10: então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E no versículo 11 diz: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que nele habitam. Sabe, querido? O diabo é que fica acusando, sabe? Ali apertando a nossa mente. Isso é coisa dele. Deus não faz isso. Então, se vier esse sentimento em você, de culpa por alguma coisa que você fez, que você depois se reconhece, que errou, entenda que não é Deus te acusando. Deus não acusa ninguém. Isso é papel do diabo. Deus, ele nos convence daquilo que a gente fez, que a gente entende, que a gente reconhece como erro. Ele nos convence de uma maneira diferente, sabe? A culpa que o diabo traz com a sua acusação, ela nos oprime e levam pessoas até a depressão, a uma opressão, e levam as pessoas até a fazer besteira com as suas vidas. Mas a convicção que vem de Deus, que vem lá de dentro do nosso espírito, o Espírito Santo trazendo ao nosso espírito
a informação, né, a consciência daquilo que nós fizemos errado, ele gera em nós a oportunidade de nós nos arrependermos, de nós mudarmos a nossa atitude e de nós progredirmos, avançarmos, como disse o apóstolo Paulo, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja, querido, Deus não nos fez para viver culpados, debaixo de culpa, de acusação. Deus nunca foi plano de Deus que nós, os seus filhos, ficássemos sobrecarregados pela culpa. De modo que você pode perceber que o nosso organismo não lida bem com isso. Quando a gente se sente assim, muitas coisas ruins startam, né, no nosso organismo. Isso não vem de Deus. Se Deus quisesse que nós nos sentíssemos culpados o tempo todo, Ele não teria enviado o seu Filho Jesus Cristo para nos redimir da culpa, para pagar o preço dos nossos pecados, para pagar o preço do nosso perdão, para anular nossa dívida, queridos. Pense nisso. Veja, 1 Isaías 53, no versículo 3 ao 6, diz assim, falando do Senhor Jesus, do 4 ao 6. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus Cristo, a iniquidade de todos nós. Veja o que Pedro diz na sua carta, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 24, ele diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 25, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Sabe, queridos, como crentes em Jesus Cristo, pessoas que já creram e confessaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, pessoas que já foram redimidas dos seus pecados, como filhos de Deus, nós fomos libertos, querido, do poder do pecado. Romanos 6, do versículo 6 ao 10, diz isso. Romanos 6. Romanos 6, essa Bíblia Nova, página agarrada. 6, do versículo 6 ao 10, diz assim: sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Amém, queridos? Então, nós já morremos para o pecado. A nossa natureza pecaminosa foi destruída ali na cruz do Calvário. Isso não significa que a gente não possa pecar. Nós não somos pecadores, porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Somos justos. Mas nós podemos, aqui ou acolá, querido, na nossa trajetória, cometer um pecado. Mas isso não nos torna pecadores. E esse deslize, querido, o que precisa acontecer é que quando nós erramos, nós devemos reconhecer o nosso erro e devemos pedir perdão a Deus. Quando a gente peca, há uma quebra de comunhão. Porque Deus é luz e nele não há treva alguma. 1 João capítulo 1 diz isso. E aí ele continua dizendo, João diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o sangue de Jesus nos purifica de toda a injustiça. Amém, queridos? Então, a nossa jornada com Deus, rumo a um comportamento correto e rumo à santidade, é progressivo. Nós temos a santidade posicional, que é aquela que Jesus Cristo conquistou para nós mediante o sacrifício vicário na cruz do Calvário.
E temos uma santidade comportamental, que essa é progressiva, é gradativa, que essa é o nosso comportamento que vai sendo modificado dia a dia e nós vamos nos transformando cada vez mais parecidos com Cristo na medida em que nós crescemos no conhecimento da palavra e crescemos no conhecimento da prática da palavra. Então, queridos, essa nossa caminhada, esse nosso caminhada de crescimento do nosso comportamento e na santidade, ele é progressivo. E se a gente tiver que arrastar a culpa pelos nossos erros passados, a gente nunca vai progredir em direção à verdadeira liberdade e à verdadeira alegria em Cristo. Nós precisamos entender que nós temos essa prerrogativa, um advogado junto à majestade do universo. 1 João capítulo 2. Filhinhos, se vós pecados, temos advogado junto ao Pai. Jesus é o nosso advogado. Ele já pagou o preço da nossa redenção. O que a gente precisa fazer? Reconhecer o nosso erro, pedir perdão a Deus e continuar dali para frente. Não deixar que a nossa mente seja ocupada com a acusação. Não aceitar a acusação que vem na nossa mente, porque isso não vem de Deus. Deus não está acusando seus filhos. Deus não quer que a gente viva carregando culpa, queridos. Resolvamos logo. Reconheçamos o nosso erro e peçamos perdão a quem quer que seja e vamos tocar bola para frente e a gente procura não errar mais. Mas nós estamos sujeitos sim ao erro. Estamos sujeitos. Tem um dia que a gente às vezes não está bem por alguma razão, não interessa. E a gente pisa na bola, erra, fala o que não deveria falar, faz o que não deveria fazer. Mas aí, o que a gente vai fazer? Vamos pedir perdão para Deus e continuar a nossa trajetória. Sabe, querido, talvez esse seja o principal motivo pelo qual poucas pessoas realmente elas entram e desfrutam da herança que elas têm através do relacionamento com Jesus Cristo. Nós temos uma herança para desfrutar, querido. Somos filhos de Deus. Como filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Temos coisas para desfrutar nesse reino que Deus já nos deu em Cristo. Agora, se a gente ficar carregando culpa, ficar com a mente voltada para o passado, só lamentando, só se acusando, recebendo essas acusações, a gente não vai desfrutar da alegria, da liberdade, da felicidade, da comunhão com Deus e com nossos irmãos. Amém, queridos? Entenda uma coisa, no nosso futuro não existe espaço para o nosso passado, queridos. Quando a gente está se sentindo culpado, quando a gente está se deixando, sabe, o inimigo ficar trazendo acusações na nossa mente, a gente, na verdade, está perdendo tempo. Nós estamos perdendo vida. A nossa vida está passando e a gente não está desfrutando. E a gente não está vivendo. É importante que você pense nisso, querido. E você decida viver sem culpa. Decida se perdoar, receber o perdão de Deus. Se tem alguma coisa que precisa consertar, conserte e vamos bola para frente. Por que, querido, ficar perdendo tempo, focado, preocupado com os erros do passado? Paulo está dizendo aqui para nós em Filipenses capítulo 3, o texto que eu li no começo. Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não existe ninguém perfeito, querido, aqui na terra. A perfeição é uma posição em Cristo, mas nós estamos em crescimento. A justiça é uma posição em Cristo, mas nós estamos crescendo em justiça. Nós estamos crescendo em santidade. Nós estamos crescendo em fé. Nós estamos crescendo em alegria. Entenda uma coisa, queridos. Se você cometeu alguma falha, não se culpe por isso, não se condene por isso, não se acuse por isso. Entenda, Jesus não veio para ninguém perfeito. Jesus veio para os que estavam enfermos, para os que estavam imperfeitos. Nós somos o alvo de Jesus. E ele já veio e já nos alcançou. Jesus não veio para os perfeitos. Veio para todos os imperfeitos. E nós somos parte desse conjunto de pessoas alcançadas pela graça de Deus. Então, não se deixe ser acusado, o inimigo ficar apertando a sua mente. Se liberte disso. Entenda de uma vez por todas a redenção em Cristo e a sua filiação à família de Deus. Deus é seu Pai.
se liberte disso e desfrute da sua vida, desfrute da herança, desfrute da sua comunhão com Deus, da sua comunhão com seus irmãos. Viva feliz e alegre. Essa é a vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Pai, eu te agradeço por cada um desses alvos colocados aqui no nosso caderno. Cada uma dessas pessoas, desses nomes aqui incluídos. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu favor e tua graça alcançando cada uma dessas causas. Em nome de Jesus, Pai, eu agradeço por cada um que está assistindo essa mensagem, que ela seja libertadora, que ela seja um despertar para uma nova vida, uma nova comunhão com o Senhor, um novo estilo de vida em comunhão com o Senhor. Pai, por tudo eu te dou graças, te agradeço por todos da família Vida Plena, Ministério Internacional e seus familiares. Sobre cada um deles eu declaro paz, salvação, libertação, paz, alegria, cura, livramento, proteção, provisão, prosperidade do céu. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço também pelos teus anjos, guardando e livrando todos da família Vida Plena Ministério Internacional, guardando a casa e a família da minha sogra, Dona Benedita, e da minha mãe, Dona Otacília, Pai. Em nome de Jesus Cristo, guardando a todos que estão aqui nos acompanhando no canal. Assim eu oro e te agradeço, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos e até a próxima.